Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Eric, professor de vocês do Céu Ana Maria. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam todos bem, a família, que estejam todos tranquilos nessa quarentena. Bom, como eu já havia comunicado vocês antes, iremos começar até agora nossas aulas online para que vocês consigam encerrar o quanto antes esse básico 1 que eu iniciei com vocês no ano passado. Neste momento, eu vou estar ainda passando algumas aulas antigas para vocês. Eu vou estar voltando o conteúdo para que vocês apenas relembrem no que aconteceu, né? Pois estamos um pouco de tempo sem treinar o nosso inglês, sem estar estudando. Então, eu vou estar revisando com vocês de uma forma geral a partir da aula 15, que é a Lesson 15, que é a aula dos verbos. Nesta aula, eu tinha apenas feito um exercício que era apenas para vocês ouvirem os verbos que eu estava falando, olharem para a figura e tentar achar esse verbo. Na primeira figura, o verbo é o verbo call, que é o verbo ligar. Cook, cozinhar. Cry, chorar. Dance, dança, dançar no caso. Drink, beber. Drive, dirigir. Eat, comer. Have, ter. Nessas outras figuras temos like, curtir ou gostar, listen, ouvir, live, viver, look at, olhar para ou procurando algo, paint, pintar, play soccer, jogar futebol, play the piano, tocar piano, read, ler. Lembrando que todo e qualquer verbo ele vai ter a sua forma e às vezes ele pode ter mais de uma tradução. Por exemplo, play, que pode ser jogar ou tocar. Run, correr, sing, cantar, sit, sentar, sleep, dormir, smile, sorrir, smoke, fumar, study, estudar, think, pensar, travel, viajar, watch, assistir, work, trabalhar, write, escrever. Lembrando que o TH no think ele tem uma forma diferente de pronunciação, que não é o F, think, ou think, é TH, que é a língua entre os dentes, como eu já havia ensinado a vocês. Think. Lembrando que todo e qualquer verbo ele vai ter a sua forma de escrita e a sua forma de tradução diferente, né? Em relação às suas frases. Então, como eu sempre falo para vocês, não se apeguem nas traduções. E sim, é claro que se o verbo estiver sozinho, pode se apegar a uma tradução concreta. Mas quando ele estiver inserido numa frase, tenta achar o contexto da frase. Porque nem sempre quer dizer a mesma coisa em todas as frases. Por exemplo, o verbo play. Nem sempre que eu colocar I play soccer, que eu jogo futebol, vai ser a mesma coisa. I play the piano, eu jogo piano. Ou eu toco futebol. Tudo bem? Vamos a uma classificação geral do que é o verbo. Verbo é uma classe de palavras que nomeia, descreve um estado ou uma ação. A maioria dos verbos em inglês é dividida em verbos regulares e verbos irregulares. Então, verbo é toda aquela palavra que vai nomear e descrever uma ação. Por exemplo, eu estou cozinhando. Eu estou fazendo uma ação, então o verbo cozinhar. Eu estou dirigindo. O verbo drive vem porque eu estou fazendo a ação de dirigir. Lembrando que não é só esses verbos que tem. Existe um grupo chamado verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Então, eu estou dirigindo. I am é o verbo to be. Drive, dirigir. Tudo bem? Eu não vou entrar com vocês em assuntos de verbo regulares e irregulares agora, a gente vai ver isso mais para frente no Simple Past. Só que isso é só para vocês terem uma noção geral de verbos que existem. Os verbos irregulares são os que não são conjugados da mesma maneira que os regulares e para os quais não existe uma regra geral. Para cada verbo irregular, há uma regra. O que eu quis dizer com essa frase? Os verbos regulares têm uma regra geral para eles de classificação.
Os irregulares, cada verbinho terá uma regra. Alguns de vocês já devem ter visto aquela tabela de verbos irregulares. É exatamente aquilo lá. Primeira, terceira coluna, cada verbinho vai ter uma forma de escrever, uma forma de pronunciação e uma forma de quando e onde você vai usar esse verbo. Mas a gente vai ver eles mais pra frente, tudo bem? Lembrando que toda sentença em inglês, ou seja, toda frase em inglês, tem que ter pelo menos um verbo. Isso é quase impossível não ter. Por exemplo, eu sou, já tem um verbo, I am. O verbo am, que é o verbo to be. Eu estou dirigindo, já tem um verbo. Eu gosto de chocolate, já tem um verbo, o verbo gostar. Eu como macarrão, I eat pasta. Tem já o verbo eat, comer. Os termos verbais da língua inglesa podem ser divididos basicamente em 4 grupos. Aqui eu coloquei 5, na verdade são 6, né, conta do verbo to be, mas como vocês já viram um tiro, eu não quis colocar ele aqui. Perdão pelo erro, mas enfim, temos o simple present, o simple past, que é o passado, o future, que é o simple future, que é o futuro, o continuous, que pode ter o simple future, simple present continuous, simple past continuous, simple future continuous e o perfect, simple present perfect, perfect past, entre outros, tudo bem? Cada um desses tempos verbais a gente vai ver detalhadamente daqui para frente, tudo bem? Lembrando de uma forma geral de verbo, o verbo ele na sua forma nua e crua ele tem o to na frente, como vocês estão vendo aí em destaque. To call, to cook, to cry, to dance, to drink, to drive, to eat, to have, to like, listen ou to listen e to live. Essa é a forma nua e crua deles, com esse to na frente. Tá errado? Não, não está errado, mas a partir do momento que você for classificá-lo, se você for colocar numa sentença, numa frase no caso, se você for colocar, por exemplo, nessas imagens que eu coloquei, você tem que tirar esse to da frente, porque senão vai estar considerado errado, porque esse to está significando no infinitivo, um verbo totalmente irregular, que ele não vai ter a sua forma de classificação correta. No caso, após igual, sem o to, call, cook, cry, dance, na forma normal deles, ele está já no presente. Não sei se vocês lembram, mas mais pra frente a gente vai ter o simple present e você vê que algum desses verbos vão acrescentar uma única letrinha que vai mudar a forma deles com um sujeito diferente. Isso a gente vai ver mais pra frente detalhadamente, tudo bem? Mas só para vocês entenderem que o verbo na forma dele no presente é sem esse to e o com to é no infinitivo. Ambos estão certos, mas um vai estar errado se for classificado numa sentença ou num tempo verbal. Tudo bem? Por enquanto é isso, pessoal. Nossa primeira aula foi essa. Obrigado por assistir e eu vejo vocês na próxima aula. Thank you for watching. See you in next class.